proteção ambiental. Esse é o tema que vamos tratar hoje aqui no NT Repórter. Você vai conhecer o projeto Tamar, reconhecido internacionalmente pela proteção às tartarugas marinhas. Também vamos visitar o Aquário de Ubatuba, que abriga diversas espécies e educa seus visitantes a proteger sua biodiversidade. Duas opções para você que quer conhecer o fundo do mar de uma forma diferente. Estou agora aqui no Aquário de Ubatuba, no litoral paulista, que foi fundado em 96 e abriga hoje cerca de 120 espécies de diferentes animais marinhos. Para você é uma ótima opção que está de férias e quer um lugar diferente para conhecer. Vamos lá então? Gente, logo de cara a gente se deparou aqui com um peixe bem temido pelas pessoas. São as piranhas, né, Hugo? Fala um pouquinho delas pra gente aí. Dá pra ter medo mesmo? Elas comem a gente se a gente cair numa água, que é a lenda que diz por aí. É verdade? Tem casos de acidentes, sim, mas também existe muita, né, como toda lenda, tem muita coisa aumentada. As piranhas na natureza são extremamente importantes, elas fazem um controle, né, biológico, inclusive das espécies dos animais que estão doentes, né? Já estiveram, inclusive, com um sério problema de desequilíbrio em alguns rios, mas hoje a região do Pantanal, a Amazônia, que tem, né, a bacia do Paraná e do Amazonas, que tem maior concentração, e a gente tenta mostrar aqui que elas são importantes, não devem ser temidas, são respeitadas. Né? E é um peixe de água doce? São peixes de água doce, né? Caracteristicamente aqui da América do Sul. Aí tem aqui só, então? Só aqui, né? E tem toda essa lenda que realmente existem casos de locais onde o rio sobe, lagoas onde fica uma população muito grande, que realmente acontece de ter eventualmente ataque a banhista ou a outros animais também que Mas acabam dentro. para esse ataque acontecer, a pessoa tem que estar com algum machucado, ela sentir o cheiro de sangue, que a gente ouve falar isso ou não? Obviamente que incentiva, mas não necessariamente. Tem vários relatos de acidentes já com involuntários, quer dizer, a pessoa não está sangrando. Então é bom tomar cuidado. Não, sem dúvida, né? Se você for entrar numa lagoa, na beira de um desses rios amazônicos ou do Pantanal, realmente sempre tem que ter um certo cuidado. Mas não é como a lenda, que é onde tem piranha, você não pode entrar. Isso também é muito fantasioso, né? Gente, olha só que espécie diferente. A gente tá aqui no Postão Rochoso, é isso, né, Hugo? É. O que são essas figurinhas aqui se mexendo? Parece uma rocha. Na verdade a gente tenta, ao montar a exposição do aquário, retratar os ambientes. Então o Postão Rochoso, que é um ambiente que tem muito aqui no litoral, né, essas pedras que chegam no mar, são banhadas pelas ondas, elas têm uma série de animais que vivem. Um desses, que é muito interessante, é um parente da estrela do mar, né? Um equinodérmo, que a gente chama, é o pepino. É o pepino, esse. Pepino do mar, né? Ele tem os pés, né, como uma estrela e que ele consegue se grudar nas rochas, né? Aqui no vidro, no caso, ele está se grudando como se estivesse se grudando numa pedra. E ele se alimenta, né, dos detritos, dos restos orgânicos que tem na areia e de algum material, às vezes, que tem em suspensão, que ele tem a capacidade de filtrar também. É como se fosse um aspiradorzinho, assim. Exatamente. Ele vai limpando o fundo, vai limpando o tanque. É até um animal legal de deixar no aquário, porque ele, junto com os peixes e outros animais, ele acaba ajudando o equilíbrio da água. Gente, olha só. A gente chegou aqui no tanque das moreias. Parece uma cobra, mas é uma espécie de peixe, né, Hugo? São peixes. E apesar do comportamento das pessoas terem muito medo, né, existem casos de mordida e ataque, mas elas, em geral, se você respeita, toca o ambiente dela, ela não vai estar atacando ninguém. Você vê que acaba enfiando a mão na água, né? Elas estão intocadinhas, a gente está tentando estimular a saída delas, né? Que geralmente elas são alimentadas mais à noite, é isso, né? Elas têm um comportamento mais noturno e nesse momento elas estão um pouco intocadas. A gente está tentando alimentar, ver se elas vão dar o ar da graça, né?
Gente, a gente chegou no tanque agora que tem cavalo marinho. Olha que bonitinho o tamanhozinho dele. Eles são sempre pequenininhos assim, Hugo? Tem algumas espécies que atingem um tamanho maior, né? Mas em geral eles não passam aí de uns 15 centímetros, no máximo os maiores exemplares 20, né? Mas na verdade eles são peixes e tem uma característica de se alimentarem de micro-organismos, de plâncton, né? E pequenos crustáceos, outros animais pequenininhos. Em geral, eles têm esse rabinho enrolado que é para poder se prender nas algas, nas pedras, para justamente ficar fácil ele se manter no lugar, né? Já que eles não têm uma grande capacidade de natação. Quando você vê um cavalo marinho nadando, você vê que ele nada bem devagar. Em geral, eles ficam em lugares mais calmos, né? Se alimentando e prendem o rabinho nas algas. São espertos, né? Ficam só paradinhos, esperando chegar a comida e se alimentam. Eles têm uma vida bem calminha. Tem gente que tem cavalo marinho em casa, em aquário, né? É comum isso? É comum, tem que, assim, o conselho, né? É ideal que sejam aquaristas com um pouco mais de experiência, porque o cavalo marinho ele necessita de alimento vivo, né? Dá até para acostumar ele com outros alimentos, mas tem uma etapa que ele precisa comer artêmias, pequenos crustáceos. Então é importante que quem quiser ter um cavalo marinho em casa saiba, primeiro, da origem, porque eles estão ameaçados de extinção. Né? Ter certeza isso é importante, né? É muito importante. Hoje já tem empresas que estão criando, cultivando o cavalo marinho para a indústria de aquarismo. Então o ideal é que seja o cavalo marinho cultivado e não extraído da natureza. E segundo, que esteja muito claro como ele vai conseguir o alimento para alimentar o cavalo, porque não é um alimento, não é uma ração que você vai jogar no campo. Então tem que ter consciência, né, gente? Não dá para ter em casa de qualquer jeito também não. Principalmente por ser um animal que está em ameaçado de extinção. Exatamente. Muito bonitinho. Esse aqui é o peixe-pedra, né? Olha, dá pra ver que ele realmente parece uma pedra, uma rocha. Por que ele fica assim? É uma estratégia que ele usa, né? Pra poder tanto se esconder de eventuais predadores, quanto também para capturar as presas. Então ele se mimetiza com o fundo, né? Às vezes ele fica da cor da pedra. Camufla, né? Se camufla, né? A gente acha que o homem é que é o grande inventor, mas ele só copia as coisas da natureza, né? Quando a gente vê uma camuflagem, é só observar alguns animais que eles têm camuflagens muito mais perfeitas, né? Agora esse é um peixe que é um pouco perigoso, né? Pra quem tá no mar, pisar em cima, porque ele tem veneno, né? Ele é conhecido pelos caiçaras aqui como mamangá, né? Ele tem um veneno que tem uma... Na verdade, tem um espinho com uma glândula de veneno que, no caso da pessoa pisar ou pegar com a mão desavisadamente, né, ela vai sofrer bastante dor, né? Machuca, né? Machuca, conhecido como um acidente bem doloroso. Chegamos agora no tanque onde tem os animais mais temidos do mar. Pelo menos alguns deles, né? A gente tem tubarões, gente, aqui, raias também, baiacu. Olha aqui um passando bem agora, ó. Tubarões são realmente os maiores predadores do mar, né? Dividem com as orcas, né? Esse título de grandes predadores marinhos. E a gente tenta aqui desmistificar um pouco essa coisa do tubarão como vilão, né? Ameaçado de extinção são os tubarões hoje por causa da pesca, especialmente pelo comércio de barbatanas, né? Aquela coisa da sopa de barbatana faz com que milhões de tubarões sejam mortos todos os anos, né? Inclusive jogada a carne fora, eles matam os tubarões só pelas barbatanas, né? Em especial o mercado asiático compra e muitas dessas espécies já estão vulneráveis ou ameaçadas. A gente também tem a raia por aqui, que as pessoas também têm muito medo delas, assim. Elas são realmente perigosas? Não. Na verdade, assim, as raias têm ferrões, né? Até todos conhecem aquele acidente que aconteceu com aquele cinegrafista australiano, né? Apresentador do programa. Mas porque ele tentou agarrar, conter o animal e ela se defendeu, né? Jamais uma raia vai te atacar deliberadamente. O que aconteceu ali foi Precisa ter algum estímulo pro ataque dela, então. na verdade, ou quando a pessoa pisa em cima, porque muitas delas se enterram no fundo, ou quando, no caso do mergulhador que tentou agarrar, ela para se defender, deu aquela ferroada que infelizmente atingiu o coração dele. Então, assim, fora isso, né, acidentes de pescadores, que muitas vezes capturam uma raia e ela também, para se defender,
acaba se usando do ferrão. Mas não são animais, assim, não existe nenhum ataque de liberdade de raia. E dos tubarões mesmo, só poucas espécies que são as que realmente representam perigo para o homem quando está no mar. Gente, olha só essa movimentação aqui. Isso tudo porque a gente acabou de chegar no tanque dos pinguins. Eles vão ser alimentados daqui a pouco e quem está aqui, quem vem participar aqui dessa parte, pode também alimentar os pinguins. É isso que a gente vai acompanhar agora. A bióloga está explicando mais ou menos um pouco da rotina desses animais e todo mundo que passa por aqui tem essa palestra e em seguida elas vão passar pela experiência de alimentar um pinguim. E a gente vai fazer isso já. Olha só. Olha que coisa mais fofa. Hugo, eles comem quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E são quantos peixes para cada? 5 em cada horário, né, de alimentação. As crianças, gente, estão aqui já do ladinho. Vamos lá, sua vez. É um frição para essas crianças, né, Hugo? Eles adoram, né, fazer isso, né? Eu acho que é uma das maiores atrações que a gente tem, né? E esse contato, essa interação com o animal. Então a gente tenta sensibilizar as pessoas também para os problemas ambientais, para a conservação das espécies, através desse tipo de contato, né? Eu acredito que ao ter contato, eles aprendem a respeitar e com isso a gente consegue ter um ganho no futuro em relação ao comportamento, né, das futuras gerações em relação à natureza. Gente, eu cheguei na parte, uma das mais legais aqui do aquário, que é o tanque de contato. O que é isso? É um tanque onde você vai poder pôr as mãos, tocar algumas espécies de animais marinhos. E assim, eu tô aqui com a Michelle, que ela já me explicou que eu preciso lavar as mãos antes de tocar, para ter um cuidado, né, com o animal, né, Michelle? Então vamos lá. Ó, dá pra sentir todas essas bolinhas dela, assim. São os espinhos, São os ela tem um espinhos espinho dela. mais arredondado que o ouriço. Que não machuca, né? Mais esse. pontiagudo. Ai, muito gostosinho. Essa aqui é o quê? Essa é a lagosta sapateira. Esse aqui é um ouriço Esse é o ouriço da areia. de areia. Ele machuca? Tem Não, que pode machucar? tocar, não tem veneno e inofensivo. Mas é bem duro, né? O espinho dele. É diferente da estrela, né? É. O pepino do mar também ele tem espinhos, mas é bem mais suave o espinho. A gente nem sente quase. É, esse aqui se fizer em cima machuca, né? É bem firmezinho. Machuca porque acaba quebrando os espinhos e a gente acaba se machucando. E machuca o animal também. Esse é o pepininho, né? Isso. Ah, ele é mole. É bem molinho, a gente quase não sente os espinhos, mas ele tem espinho. Bem molinho. Muito legal. Vale a pena. Para você que vem visitar o litoral norte paulista, aqui em Ubatuba, é conhecer o Projeto Tamar, que é um projeto internacionalmente conhecido. E aqui do meu lado eu estou com o Henrique, que é biólogo e que cuida também desse projeto, né, Henrique? Isso. Muita gente conhece, já ouviu falar, mas o que é o Projeto Tamar? O que ele faz? O Projeto Tamar é um programa brasileiro de conservação de tartarugas marinhas. Ele foi criado em 1980 aqui no Brasil, para proteger 5 espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil, todas elas ameaçadas de extinção. O foco do Tamar sempre, desde o início, foi proteger as tartarugas das ameaças que tem com a interação humana, principalmente.
Então as pessoas pensam ali em proteger o filhotinho, para o caranguejo não comer, mas não é isso que o tamar faz. O maior predador é outro. O problema maior é a interação com a atividade humana. Então, nas áreas de desovo, o tamar se preocupa em proteger a fêmea, garantir que os ninhos possam nascer e os filhotes possam voltar ao mar. Aqui em Ubatuba, que é uma área de alimentação, nós trabalhamos com o pescador que captura acidentalmente a tartaruga na rede de pesca, e a gente vem trabalhando em parceria com o pescador para buscar soluções para que esses animais não sejam mais capturados na rede e não venham a morrer. E olha só, a gente já está aqui nesse centro que é para visitantes, né? E bem na entrada a gente depara já com essas estruturas aqui de tartaruga. O que mais me chamou a atenção, e com certeza deve chamar a atenção de todo mundo, né, Henrique? É essa estrutura aqui. Olha o tamanho disso. Eu tenho 1,73 m. Essa daqui tem quanto, Henrique? Essa aqui é a tartaruga gigante, a tartaruga de couro, ela normalmente chega a 2 metros de comprimento. 2 metros. 2 metros. É muito rara essa tartaruga? Olha, é menos rara do que as pessoas imaginam. Sério? Né? Então, aqui no Brasil, a população de tartarugas de couro que bota ovos é muito pequena. Tem em torno de 10, 15 fêmeas só desovando no litoral do Espírito Santo. Mas aqui em Ubatuba existe dessa tartaruga em alto mar. Então, a dificuldade, as pessoas não têm acesso a esse animal porque é um animal que vive em alto mar, longe da praia. Por isso a gente tem menos informação dela. Nesse tanque, então, Henrique, a gente tem a tartaruga oliva, né? Exato. A tartaruga oliva é a menor espécie de tartaruga marinha que existe. Ela, quando adulta, vai atingir em torno de 50 quilos no máximo, não muito mais do que isso. Essas tartarugas, elas vivem em média quanto tempo? Olha, as tartarugas marinhas, de forma geral, vivem em torno de 100 anos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 100 anos. Atinge a vida adulta, então, com 25, 30 anos de idade. Nossa. Aqui no cativeiro, esses animais que estão no cativeiro são criados desde filhotes aqui na exposição. Então, eles crescem um pouco mais rápido que na natureza, porque tem alimento sempre, porque tem menos condições aí de adversidade diversa, de risco, acabam crescendo um pouco mais rápido que o normal. Então, essas duas já estão chegando no tamanho praticamente adulto, apesar de ainda não terem a idade adulta. Essas aqui é a tartaruga de pente. Aqui a gente tem 3 tartarugas de pente nesse tanque. A tartaruga de pente tem esse nome curioso porque antigamente se usava o casco dela, as escamas do casco, para fazer pente. Nossa. Pente, aro de óculos, bijuterias. É algo que não se faz no Brasil, já faz muito tempo que não se usa mais. No Brasil é proibido o uso, o consumo de tartarugas marinhas, seja a carne, seja o casco. Não se pode usar esses animais, eles são protegidos por lei. Então aqui no Brasil já não tem esse tipo de problema. O que ameaça a tartaruga de pente no Brasil é principalmente a urbanização das áreas de desova, onde ela procura fazer os seus ninhos. Aqui no Brasil ela desova na Bahia, que é uma região onde está crescendo muito o turismo, grandes hotéis, e isso acaba impactando um pouquinho, o uso desordenado do litoral acaba impactando esses animais. Bom, a gente está chegando aqui no próximo tanque. Essa tartaruga é qual, Henrique? Aqui a gente está vendo uma jovenzinha, um filhotão de tartaruga verde. Essa aqui é a tartaruga mais comum de ser observada aqui no litoral norte de São Paulo, no litoral do Brasil como um todo, porque ela se alimenta de algas, então ela vem bem perto das praias, bem perto das pedras, e as pessoas acabam tendo mais facilidade de observar esse animal. Aqui no litoral norte de São Paulo era comum os turistas comerem a sopa de tartaruga. Era um prato típico da região, mas felizmente esse hábito já se abandonou aqui na região. Que bom! E essa, né, Henrique, eu acho que é uma das partes que o pessoal mais gosta de ver, porque dá para observar como elas ficam submersas na água. Exato, aqui a gente muda o referencial, Lá em cima a gente estava olhando a tartaruga de cima para baixo, aqui a gente vê ela de lado, aqui como se fosse um aquário. E essa tá tendo uma posição meio diferente, né? Ela tá cochilando de um jeito estranho, assim, com a parte de trás levantada. As duas, inclusive. Sim. Essa é a tartaruga cabeçuda. A tartaruga cabeçuda é a que coloca mais ovos no Brasil, a que tem a maior quantidade de ninhos no Brasil. E ela desova no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Quanto tempo uma tartaruga dessa consegue ficar debaixo d'água? Isso depende um pouquinho do que ela está fazendo. Quando ela está repousando, ela pode ficar horas embaixo d'água. Há dados de literatura que falam de 5 horas em mergulho 5 horas. voluntário, quando ela quer. Mas, por outro lado, a gente sabe que quando ela se enrosca numa rede de pesca, ela se debate e tenta se soltar da rede. Aí ela consome mais energia, mais oxigênio e acaba se afogando muito mais rápido que isso. Mas quando ela está procurando alimento, ela fica ali em torno de 10, 15 minutos submersa, sobe de novo para respirar. Ela está se coçando. Está se coçando agora. Que gracinha, gente. É engraçado que o bocejo pra gente é uma respiração diferente. Para elas, dentro d'água, bocejar não faz muito sentido, mas elas bocejam. É bocejar. Olha lá, olha lá.
Olha! Gente, aqui. Olha ela bocejando. Henrique, então nesse tanque aqui, que é atração para os visitantes, estão as fêmeas. Mas você falou que o macho está separado. Por que ele está separado? A gente teve que separar ele, porque ele anda um tanto quanto oriçado aí, procurando as fêmeas e tem machucado algumas delas. Então a gente teve que provisoriamente cercar ele aqui. É mais difícil ter macho, sim, ou... Não, é mais comum na natureza ter as fêmeas, né? Então aqui em Ubatuba a gente encontra mais ou menos uma relação de um macho para cada 4 ou 5 fêmeas na natureza. Aqui no tanque também é mais ou menos essa relação. O macho a gente reconhece pelo tamanho da cauda, né? A cauda é bem longa, que é onde tem o órgão copulador dele. As unhas também são bem... Nossa, isso aqui é novidade para mim, uma unha na nadadeira. A unha o macho usa para se segurar, se fixar na fêmea durante a cópula. Então essas são as características que distinguem o macho e uma fêmea, mas só quando a tartaruga é adulta. Quando elas são jovenzinhas a gente não consegue perceber essa diferença. Exatamente. Qual que é a principal ameaça às tartarugas marinhas? A principal ameaça no mundo todo é a captura acidental na pesca. A gente faz questão de ressaltar que é acidental, porque aqui no Brasil não existe o interesse do pescador de capturar a tartaruga. Sim. Então, ele coloca a rede para pegar o peixe e acidentalmente a tartaruga se enrosca e acaba morrendo afogada. Então, o trabalho que é feito com o pescador é um trabalho de parceria, de buscar uma solução conjunta. A partir do conhecimento que o pescador tem da pesca e o conhecimento que o Tamar vem armazenando nesses anos, a gente está tentando juntar isso e buscar uma solução que permita que o pescador continue pescando, diminuindo a captura e a mortalidade das tartarugas. Ainda não tem essa solução. Nós temos uma ideia aqui em Ubatuba que parece que vai funcionar muito bem. Você já pode adiantar para a gente o que seria? A gente pode conversar ali no setor da pesca, mas eu posso adiantar que tem a ver com o comportamento das tartarugas. A tartaruga verde, eu cheguei a comentar, ela come algas e ela passa o dia nadando. E de noite ela descansa nas pedras. Então nós fizemos um experimento para ver que horas que a tartaruga cai na rede. E a grande maioria das tartarugas cai na rede de dia. À noite elas quase não caem na rede porque estão repousando junto das pedras. O inverso disso é que a maior parte dos peixes que interessam para o pescador são capturados à noite. Então a gente começou a conversar agora com os pescadores, tentando sugerir, vivendo a possibilidade de que eles coloquem as redes só durante a noite. Olha! Seria uma forma de continuar produzindo o pescado, capturando o pescado e minimizando a mortalidade de tartarugas. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. Então, Henrique, além da rede, os anzóis também são uma ameaça às tartarugas, né? Exatamente. Em alto mar, os anzóis são um perigo para as tartarugas. Os espinhéis, que são barcos de pesca grandes, industriais, usam esse anzol aqui em formato da letra J para pescar atuns e tubarões, peixes muito grandes. A tartaruga acidentalmente engole isso com a isca e acaba ficando presa pelo esôfago. Isso machuca muito a tartaruga e ela acaba vindo a morrer. Já esse anzol que nós propusemos para os pescadores é um anzol circular. Ele é mais gordinho e tem a fisga virada para dentro. A tartaruga pega na isca, mas fica presa pela boca. E aí o pescador consegue soltar o anzol sem prejuízo para a tartaruga. Fica uma leve feridinha, mas para a tartaruga não é nada e logo cicatriza e ela fica bem. Aqui nesse espaço que a gente foca no lixo, o lixo no mar é um problema muito sério para tartarugas marinhas e outras espécies também. Então, esse lixômetro a gente colocou aqui para dar uma ideia da quantidade de lixo que as tartarugas comem. Então, todo esse lixo aqui, nessa coluna de vidro, foi retirado de dentro do estômago e intestino de tartarugas que morreram aqui em Ubatuba, que vieram para o Tamar. Então, em 2 anos aqui, 2012 e 2013, foram 199 tartarugas que foi encontrado lixo dentro. E todo esse lixo estava dentro desse conteúdo. A tartaruga pensa que é alimento, come e acaba morrendo. Seja por uma obstrução do trato digestivo, seja por causar infecções e ela acaba vindo a morrer. Que triste, né, essa realidade por aqui. Esse é um problema bastante sério e difícil de resolver. Eu costumo comentar que esse lixo aqui, na medida que a tartaruga morre, a tartaruga se decompõe e serve de alimento para os outros animais. Mas o lixo que ela comeu
não se decompõe e logo vai estar de novo disponível no mar para outros bichos comerem e assim vai matar. O mesmo pedaço de plástico pode matar muitos animais marinhos. Então esse é um problema que está na mão de todo mundo solucionar, a responsabilidade de todos nós de parar de jogar lixo no lugar errado, pensar em diminuir o consumo de lixo, gerar menos resíduo, reciclar o resíduo, destinar corretamente, né? Essa parte a gente todo mundo pode já dividir, sabe né? como fazer, só falta agir.